Vou apresentar agora a nossa palestrante, Ciana Franco Pereira da Silva, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará e tem mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará e tem especialização em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pela UES e doutorado em Ciências Veterinárias pela mesma universidade. Ela tem experiência na área de Medicina Veterinária com ênfase em Fisiologia e Biotecnologia de Reprodução de Carnívoros. Realizou pós-doutorado na área de manipulação de oócitos, inclusos em folículos ovarianos pré-antrais, possuindo experiência na área de fertilização in vitro em ruminantes e outros animais de laboratório. Ela também realizou pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado do CAPES. Neste período, também realizava ultrassonografias abdominais, pélvicas e cervicais no Laboratório de Reprodução de Carnívoros, da UES, como serviço de extensão universitária. E ela concluiu o curso de especialização de Clínica e Cirurgia de Felinos da faculdade e possui um serviço de atendimento exclusivo de felinos desde 2009 em domicílios e em consultórios. Bom, o tema da palestra de hoje é Gatos para além dos telhados, a evolução das técnicas reprodutivas na espécie. Agradeço a sua presença, Tiziana, e eu peço que você fique à vontade, para dar início à palestra, e desejo uma ótima palestra a todos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Vou começar, então, agora o compartilhamento. Vem a minha tela? Sim, tudo ok. Então, vamos lá. Como já mencionado, o título é Gatos para além dos telhados, a evolução das técnicas reprodutivas na espécie felina. Resumindo tudo que foi lido a meu respeito, eu prefiro colocar essa foto como minha apresentação. Eu sou uma médica veterinária, mãe de 2 meninas, apaixonada por gatos desde os 4 anos de idade. Desenvolvi toda a minha pós-graduação na área de felinos e trabalho com gatos como uma opção. Eu poderia trabalhar com cães também, mas optei por trabalhar apenas com felinos. Quando me foi feita a proposta para essa palestra e que eu deveria fazer dentro da área de evolução das tecnologias, eu pensei o que colocar. E em uma pesquisa inicial bruta para pensar em um título para o desenvolvimento da palestra, logo me veio à cabeça uma das principais perguntas que sempre é feita quando eu acabo falando com alguém totalmente fora do meio veterinário e que eu falo que eu trabalho com gato. Você trabalha com gato, é sempre uma cara de que eu sou a esquisita, né? Eu sou a estranha, porque trabalho só com gato, gato já tem isso, gato faz isso, faz aquilo. E o que é aquele barulho, em cima dos telhados que a gente passa a noite escutando? Então, isso logo me veio à cabeça. Então, por isso, esse título dessa maneira. Então, para demonstrar que os gatos não são, há muito tempo, só o barulho sobre os telhados. Mas é o que muita gente fixa, né, na cabeça, que especialmente quem não é da área da medicina veterinária vai sempre fixar no fato dos gatos reproduzirem muito rápido e muito fácil e com um barulho muito estridente, né? O gato anuncia, a gata e o gato anunciam, né, o acasalamento está acontecendo. O pré, o trans e o pós-acasalamento. E o gato também tem um estigma muito grande, que durante muito tempo, eu sou de uma época onde ainda se tinha uma cultura muito grande dos gatos criados em grande número, aglomerados, muitas vezes não domiciliados, né, sem muitos cuidados. E isso já há um bom tempo já mudou, ainda bem, embora isso, infelizmente, ainda aconteça. Então, esse estigma de que os gatos se multiplicam aí pelos telhados não está errado. E realmente os gatos sem raça definida
se multiplicam dessa forma, mas não há só o sem raça definida, e é papel do médico veterinário, especialmente aquele que trabalha com os pets, né, com os cães e gatos, e especialmente aqueles que resolvem se dedicar à área de medicina felina, a demonstrar que existe sim uma evolução e que as biotécnicas reprodutivas, por exemplo, dentro das várias linhas que a medicina veterinária tem, ela também tem se desenvolvido muito bem dentro da medicina felina. A gente não fala, e vou mostrar um pouquinho para vocês, só de algumas biotécnicas para animais de produção. A gente também fala essas biotécnicas, seja de forma experimental e incipiente ainda de forma prática, mas a gente fala também para os pets e para os felinos, que é o alvo aqui dessa palestra. Então, o que eu vim mostrar para vocês já não é mais aquele gato do telhado. Eu vim mostrar que aquele gato do telhado existe, mas que existe também um desenvolvimento para outros tipos de gato. Então, coloquei aí simbolicamente uma gatinha mais refinada, né? Uma gatinha de raça pura ou não, mas está refinadinha aí com a coroa. Então, só para dar essa quebra de tirar essa imagem do gato sem raça definida, procriando aleatoriamente, para o gato de uma forma, com uma reprodução mais assertiva, vamos dizer assim, planejada. Então, o gato em si, vou falar um pouquinho do gato primeiro, ele já perdeu muito daquelas características em que a gente criava o gato de antigamente, lá da década de 60, 70, 80, aqueles que alcançaram esses tempos. O gato hoje, por exemplo, aí é uma imagem de um gato criado em casa, mas já não está por essa imagem, né, que eu vou tomando como exemplo. Não é mais ele já é domiciliado, ele já está dentro de uma limitação, ele já tem aí uma região que ele pode brincar, enriquecimento ambiental. Então, essa mentalidade também foi mudando nas pessoas ao longo do tempo. E isso foi beneficiando o próprio animal para ter mais qualidade de vida. Tanto que o gato ele já entrou na vida de muitas pessoas tomando conta da própria casa, né? Então, você modifica o seu ambiente para melhorar a sua convivência com o gato, né? Seja de forma, aí na parte de cima da foto, de forma planejada ou de uma forma mais simples, utilizando materiais, vamos dizer assim, reutilizáveis, né? Com pneus e caixas de fruta. Então, o gato ele ocupa cada vez mais lugar nesses domicílios. Ocupa até o espaço da gente, né? Quantas pessoas eu escuto dizer, ele me empurra da cama, esse lado da cama, doutora, é dele. Então, assim, o gato vem ocupando espaço e essa relação gato, ser humano, vai ganhando cada vez mais força como um animal, o amigo, o animal da família, assim como o cão. Coisa que há 20 anos, 30 anos atrás, a gente não escutava falar dessa maneira. Claro que ainda o cão, no nosso país, ainda é mais prevalente que o gato. Há um pouco mais de 20 anos atrás, há 22 anos atrás, eu lembro bem de de um resumo publicado a partir de uma palestra da professora Heloísa Justen, que é uma dos nomes nacionais de maior expressão da medicina felina, da clínica médica de gatos no Brasil, e ela foi um congresso em Fortaleza, onde eu estou, e ela dizia que em 20 anos se esperava, isso foi em 2000, se esperava que o número de gatos fosse semelhante ao número de cães. E nós já passamos aí quase 3 anos disso, porque estamos entrando em 2023, e isso ainda não é realidade, mas a mentalidade também tem se modificado ao longo do tempo. E eu acredito que ainda vai demorar muito, ou talvez nem consiga se chegar a essa mentalidade de que o gato também é o melhor amigo do ser humano, como o cão, porque são características comportamentais completamente diferentes. Não dá para fazer comparação entre cão e gato. Então, o gato, diferente do que muitas pessoas acham, é sim um animal companheiro. É sim um animal que se afeiçoa às pessoas e não à casa. Ele pode sim, dependendo, claro, do comportamento específico de cada animal. Cada animal tem sua linha de o seu pacote comportamental que vem, claro, oriundo de uma genética, mas também da forma como ele é tratado, da forma como ele é criado. E ele pode sim se afeiçoar e conviver muito bem com crianças, desde muito pequenos. Então, isso é perfeitamente possível,
E se vê cada vez mais isso, o que não se via há 30, 40 anos atrás. Cada vez mais ele é companhia também para os idosos. Não é incomum que eu veja pacientes felinos idosos junto a idosos. Então, a pessoa já cria o seu animal há 15 anos, 20 anos, tá? Não é tão incomum encontrar animais dessa idade. Eu mesma já tive 2 pacientes que faleceram com 21 anos, e eu tive uma gata, minha, Rebeca, que eu peguei na universidade, quando eu ainda era estudante, e ela faleceu aos 20 anos e 4 meses. Eu sei que 4 meses porque eu lembro bem quando ela nasceu, porque eu acompanhei na universidade. Então, assim, o gato é muito longevo, né? Até bem mais do que o cão, se tão bem cuidado quanto ele, pode ser bem mais do que o cão. O gato vem ocupando esse espaço dentro da medicina veterinária, ganhando cada vez mais espaço para o mercado pet. Então, já se fala muito de clínicas especializadas em felinos, em produtos próprios para gato. A indústria farmacêutica, na linha veterinária, ainda precisa se adaptar um pouco para trabalhar com gato, mas já mudou muito o que era há 20 anos atrás. E essa tendência e esse processo tende a aumentar cada vez mais, quanto mais pessoas têm gatos como pet, quanto mais a criação comercial cresce, mais isso também vai alavancando esse mercado. Por exemplo, que não era ainda factível no Brasil, mas que já existia em algumas partes do mundo, que eram cafeterias onde as pessoas que gostam de gatos iam para interagir com gatos, tenham ela gatos ou não, e ela gosta de interagir, ela vai lá para um espaço onde ela pode também relaxar e aproveitar a presença de gatos ali. E hoje já existem em várias cidades esse tipo de negócio. E esse negócio só ganha mercado porque existem pessoas que gostam desse tipo de serviço, né? E para gostar desse tipo de serviço tem que ter uma afinidade com a espécie. E logo quem tem afinidade com a espécie acaba também tendo um pet ou acaba criando, sendo um criador iniciante de algumas raças, né? Existem até empreendimentos e que são duplos. Esse aqui mostra um duplo, onde vocês podem ver a cafeteria por um lado do vidro e pelo outro lado você tem aulas de yoga, aulas de pilates, onde os gatos fazem parte da aula, onde se utiliza dos benefícios já comprovados do gato de diminuição de estresse, diminuição de frequência cardíaca, né, melhoria da qualidade respiratória, porque melhorando a qualidade cardíaca e respirando bem com os exercícios, a gente também melhora a qualidade respiratória, aprende a respirar corretamente. Então, isso já existe no Brasil. Embora algumas pessoas não saibam, isso existe. Então, estou aqui para mostrar para quem não sabe que isso já é uma realidade. Claro que muito longe ainda de ser um número tão constante quanto você encontrar uma clínica veterinária que atenda cão e gato. Mas isso vai, eu espero, né? Porque eu tenho muita afinidade com a espécie, então eu espero que isso cada vez vá ganhando mais espaço no mercado. Mas de onde o gato surgiu? Eu acho que talvez seja a dúvida de algumas pessoas ou a curiosidade de algumas pessoas. Pelo menos eu percebo que é quando algumas pessoas conversam comigo. E como aconteceu essa relação do gato com o homem? Para que a gente chegue, então, de onde o gato surgiu, como é a relação com ele, para que a gente chegue, então, lá no que a gente faz do ponto de vista reprodutivo. Né? Os gatos, eles surgiram aí na região africana a partir do pequeno gato selvagem africano, que é o Felis líbica. Tá? Isso a partir, né, de pequeno gato selvagem, já fazia parte da família Felidae há cerca de 45 milhões de anos atrás. E entre 12 a 10 mil anos atrás, ele começou, então, a se aproximar do ser humano, que já utilizava algumas técnicas para guardar alimento em grandes celeiros, ou pequenos celeiros, né?
E esse armazenamento gerava a procriação de roedores. E aí os gatos iam para caçar os roedores, porque faz parte da natureza dele, a natureza de caça, né? De pequenos animais, de pequenos mamíferos também, de pequenos répteis mamíferos. E aí o homem começou a se aproveitar do fato de que ele era um caçador de ratos para se beneficiar, para que os roedores não diminuíssem aí a quantidade dos alimentos que estavam sendo guardados naquela época. Já há cerca de 9.500 anos atrás, já se começou a ter evidência da domesticação dos gatos, porque uma coisa é o homem aproveitar o fato de o gato espontaneamente ir lá caçar o rato para ele. Outra é ele começar a domesticar, ou seja, a imprimir uma relação onde ele tinha, onde ele dava comida, ele recebia alguma resposta do animal, ele se deixava se aproximar até ele ser tocado, até ele ser manipulado, até a gente chegar nos estágios que a gente tem hoje de produção das raças. Não, então, a gente tem registros de gatos de 8 meses enterrados com seus donos no mar Mediterrâneo e registros de 7.000 anos antes de Cristo e 1.700 anos antes de Cristo, embora existam ainda muitas lacunas de achados arqueológicos que possam provar essa relação, mas que existem alguns achados que já comprovam, existem. Eu acho que todos sabem da relação, da intensa relação do ser humano com o gato na época do Império Egípcio, onde se usavam maquiagens, as mulheres e os homens também usavam maquiagens imitando os olhos de gato, onde se faziam sarcófagos para serem enterrados junto com os seus donos, né, os seus responsáveis. Faz o sarcófago humano e o sarcófago do gato. E os gatos também eles eram embalsamados e mumificados, assim como as pessoas. Então, a gente tem múmias, registros de múmias de gatos. Então, o gato ali já permeava muito intensamente a vida do ser humano. Até que cerca de 1.400 a 1.800, estou falando já depois de Cristo, né? Nos anos 1.400 e 1.800, começou-se a se colocar muito gato dentro da arte. Então, o gato saiu do ambiente domiciliar, vamos dizer assim, e ele foi ganhando o ambiente da arte, onde ele era mostrado, exaltado, pintado, desenhado das mais diversas formas, desde aí de Salvador Dalí a Hans Thomas, etc. E o gato também ele foi muito perseguido pela santa, que eu coloquei aí entre aspas, Inquisição. Né? Sem absolutamente nenhum teor religioso aqui, estou falando especificamente do fato do gato ter sido perseguido durante essa época, onde ele era associado aos demônios. O gato era o demônio, especialmente se ele era preto. Se ele era preto, se ele era criado por uma senhora idosa, que já era associada por ser bruxa. Então, a bruxa tinha um gato preto, então o gato preto era o demônio. Né? Então, ele foi intensamente perseguido. Em algumas regiões da França, durante anos e anos, se queimavam 100 gatos vivos em praça pública, para demonstrar exatamente que estava se queimando, exorcizando esses demônios. E foi às custas dessa perseguição também, né, em que a peste negra conseguiu exterminar 1/3 da população do continente europeu. Exatamente porque a peste negra é transmitida pelos roedores e o principal predador dos roedores eram os gatos que estavam sendo exterminados em nome da Santa Inquisição. Mas aí depois os gatos começaram a ressurgir, depois desse período em que a Europa foi intensamente devastada pela peste negra, os gatos começaram a ressurgir. E a partir daí começou-se então um trabalho intenso, espontâneo intenso, de formação de algumas raças. E eu trouxe apenas um pequeno painel para mostrar
algumas raças que foram surgidas pela domesticação humana. Todas as raças que existem hoje foram manipuladas pelo ser humano para se obter características específicas desejadas, de cabeça, de coloração, de pele, de pelo, de olhos, né? De formato de cabeça mais alongada, mais triangular, mais achatada, focinho mais achatado, pernas mais longas, pernas mais curtas, corpo mais longilíneo, pernas mais altas, mais perna alta. Um animal de maior porte, que são chamados os gatos gigantes, né? Como, por exemplo, é o Maine Coon. Gatos com pelo, gatos com pelo longo, com pelo curto, com pelo subpelo, gatos sem pelo. Então, isso foi surgindo ao longo do tempo. Mas isso iniciou, assim, um marco inicial desse mercado querendo resgatar o gato, se deu aí em 1871, quando aconteceu, então, a primeira exposição de gatos registrada no mundo, que aconteceu em Londres, que é bem diferente, muito diferente do que acontece hoje, obviamente tirando aí toda a vestimenta londrina da época, de 1871, onde o planeta não estava tão quente, e mesmo estando em Londres, e que é um clima frequentemente frio e chuvoso, né, tirando a vestimenta, a observação aí é que os gatos estão no chão, né, estão de coleira, e aí eles eram mostrados aos juízes, que é bem diferente do que a gente tem hoje, como as exposições de gato, onde o animal ele é avaliado na mesa, ele é avaliado também levantando o seu animal, ele é avaliado de forma aérea, não é mais no chão. Né? Esse aqui é um exemplo da forma aérea, onde ele é seguro pelo juiz, e ele mostra, ele vê todo as características do gato, se fazem parte do padrão, o quão mais correto dentro do padrão aquele animal vai ganhar a pontuação maior, né? E as premiações aí que os animais podem receber, aumentando, então, o valor de progenie. O que a exposição faz, na verdade, muitas vezes, existem premiações de dinheiro, existem, mas o que ele faz é aumentar o valor em pedigree do que os animais, dos filhotes que serão obtidos a partir daquele animal. E aí, só para demonstrar também, isso aí é um painel de uma das organizações internacionais que registram gatos, que é a TICA. Existem várias. Diferentemente dos cães, não é tão fechado uma única como é, por exemplo, a FCI no cão. O gato ele tem mais entidades. É muito comum você ter, inclusive, criadores que tenham pedigrees de várias entidades para que você tenha um respaldo melhor. Não, o meu gato ele é bom e ele é aceito por várias entidades ao longo do mundo. E falando em biotécnicas, exatamente é esse mercado, né, que é um mercado pet de criação doméstica, mas especialmente de criação comercial, que vai puxando e alavancando cada vez mais o uso das biotécnicas. Então, fazendo um retrospecto simples, a gente tem aí a manipulação não hormonal do fotoperíodo, manipulando apenas a característica da gata, né, poder ser manipulada em relação ao fotoperíodo, ou seja, a quantidade do número de horas-luz por dia, a depender da região que se encontra a luz natural ou através da luz artificial. Então, esses experimentos e essas aplicações de experimentos já em criações comerciais de manipulação de fotoperíodo já começaram aí pela década de 70. As publicações registram década de 70, década de 80, onde a gente encontra a maior parte desses trabalhos. Também nessa época começaram então a aparecer os registros de trabalhos com a vagina artificial, que para a coleta por vagina artificial é necessário que a gente tenha uma fêmea, né, em atividade cíclica, a fêmea em estro, que ela seja receptiva ao macho, que ela se permita ser montada, e no momento da inclinação e da projeção peniana, há alguém que está equipado aqui com luva, e aqui entre os dedos tem um Eppendorfzinho, que eu vou mostrar o dispositivo em outro slide para vocês verem, vai fazer a coleta. Nessa época, na década de 70 e 80, não era tão simples assim, especialmente porque essas primeiras coletas foram feitas em locais
que não tem um clima tropical como o nosso Brasil, em regiões tão quentes. Então, se utilizava uma garrafa de vidro com água quente. Então, eu fico imaginando, eu que trabalho com coleta de sêmen de gato, como era conseguir coletar um gato, colocando, introduzindo nele um tubinho envolto em uma garrafa enorme, pela descrição que os artigos trazem, com água quente no meio. Porque já é um espaço muito pequeno, o pênis do gato é muito pequeno, o espaço que você tem ali para trabalhar é muito pequeno. Então, não acredito que tenha sido uma coisa simples. E aí, na década de 90, né, de 1990 para os anos 2000, se simplificou bem mais esse processo e passou-se a utilizar diretamente o tubo, né, esse tubo plástico que a gente popularmente chama de Eppendorf, que é uma marca, mas a gente chama laboratoriamente de Eppendorf, com a parte superior de um conta-gotas, tipo de produto quase extinto no mercado farmacêutico. Então, quem trabalha não pode ver um conta-gotas que guarda, porque é material útil para coleta. A gente tira, remove a tampa, encaixa, depois de um cortezinho embaixo aqui, essa borracha nesse tubo e faz um dispositivo que, na verdade, é uma vagina artificial para gato. Essas borrachinhas de conta-gotas, elas têm diferentes diâmetros. Então, você também tem que adaptar esses diâmetros ao tamanho, à largura do pênis engurgitado do gato, porque ele vai ter um diâmetro não engurgitado e engurgitado já no procedimento de após-excitação, onde ele está sobre a fêmea para coleta. E aqui um pouco mais, mais à frente, aquela era uma foto se aproximando, né? Aqui é uma foto já segurando a vagina artificial para encaixar no pênis do macho. Eu acho que essa foto ficou deslocada, mas eu havia falado da exposição. Essa aqui é uma visão geral da exposição, diferente daquela exposição que vocês viram em Londres, em 1871, com os animais no chão. Então, todas as mesas, gaiolas, já há muito tempo existe uma organização bem diferenciada do que naquela época. Continuando em coleta de sêmen. Também nessa época, na década de 70, e depois vários trabalhos aí, a partir dos anos 2000, teve uma lacuna. Teve um boom ali nos anos 70, início de 80, parou-se de falar um pouco sobre isso, e depois se voltou a falar em eletroejaculação. Acredito muito eu, por trabalhar nessa área, ter trabalhado muito nessa área da reprodução, da coleta de sêmen dos gatos, que se precisou de uma evolução aí, de aparelhos, de sondas, de protocolos anestésicos, que é um dos maiores limitantes para a coleta por ejaculação, você acertar um protocolo anestésico que seja suficientemente bom para manter o animal em contenção, uma rápida recuperação e uma coleta eficiente, porque muitas vezes o protocolo que a gente quer fazer é aquele protocolo cirúrgico, que é muito bom para a cirurgia, mas não é tão bom para o procedimento de coleta. Tá? Inclusive, acho que está presente aqui na sala essas mãozinhas aqui, são a doutora Camila Louise Ackerman, né, que trabalhou comigo no meu doutorado. Então, aqui é apenas um exemplo de um aparelho de eletroejaculação, que pode ser o mesmo aparelho que se usa para grandes animais. O que a gente faz é uma adaptação para que essa sonda ela seja uma sonda de tamanho adequado para o gato. O diâmetro é menor, o tamanho é menor, o tamanho, o diâmetro se equivale aí a um pouco maior, pouca coisa, do que uma caneta esferográfica comum, tá? A partir também da década de 70, com o início de aparecimento aí de trabalhos com a coleta de sêmen, já se começou a publicar sobre criopreservação de sêmen em gatos. Também acompanhando as coletas, houve uma lacuna nessas publicações e voltou-se a publicar depois dos anos 2000, 90, 2000, sobre conservação, tanto na refrigeração quanto a criopreservação, que é em nitrogênio líquido a menos 196 graus. Continua-se, claro que não na mesma velocidade que para, por exemplo, para cães, onde a demanda do mercado é muito maior do ponto de vista pet e comercial,
mas continua-se sempre saindo protocolos novos para tentar ajustar, porque o sêmen do gato, o espermatozoide do gato, ele tem muitas características de respostas aos meios de preservação, né, de congelação, de resfriamento, de congelação, um pouco diferentes do cão. Então, os trabalhos continuam sendo executados para tentar se chegar no melhor protocolo possível, para quem sabe se consiga ajustar algo comercial, como já existe, por exemplo, algo comercial ao longo de várias partes do mundo, como existe para cão. Tá? O gato ainda precisa se ajustar, fazer um ajuste mais fino para que isso ocorra. Também na década de 70, junto com os protocolos para a coleta de sêmen e em seguida a inseminação artificial, que vai estar nos próximos slides que eu vou colocar, surgiram também os primeiros protocolos publicados que estavam sendo utilizados para a indução do estro e ovulação nas gatas. Porque quem não está nessa sala e não sabe, a gata tem uma ovulação induzida pela cópula, que gera um estímulo aí de liberação de LH para, então, rompimento folicular e liberação desse oócito para a tuba uterina para, então, ser fertilizado. E nos procedimentos de inseminação artificial, que em geral eram intravaginais, alguns procedimentos também publicados já na década de 70 eram cirúrgicos intrauterinos, se precisava preparar a fêmea para isso. Então, também nessa época já surgiram. Então, nada é tão novo no gato assim. A gente está falando de 1970, nós já estamos em 2023. E um pouco depois, já na década de 90, entre 90 e 2000, começaram a surgir, a partir da melhoria desses protocolos de indução e ovulação, conjuntamente com a base já gerada, né, dos conhecimentos sobre embriologia em grandes animais, a se realizar trabalhos com transferências de embriões em felinos, que começaram a surgir antes de surgir com os cães, porque os oócitos felinos, eles respondem ao procedimento de uma forma geral bem melhor do que o cão, porque lembrando e falando também para quem não sabe, que o osso da cadela, ele é liberado imaturo ainda. Já o da gata não. Então essa etapa de maturação que é crucial para o desenvolvimento, né, in vitro para a cadela, a gata já tem, né? O osso felino já tem. Então essas etapas, muitos protocolos que eram como base para desenvolvimento para cão foram primariamente testados em gato. Na verdade, isso não foi a única coisa que foi primariamente a ideia era fazer para cão e se começou com gato. Vou mostrar aqui a clonagem, né? Que é o primeiro clone de gato que foi gerado no mundo, foi em dezembro de 2001. A CC, ou a Copycat, que vem também no inglês cópia carbono, né? Que foi desenvolvida pela Universidade do Texas, e uma empresa particular de desenvolvimento de clones, que já tinha uma vasta experiência com o desenvolvimento de clones de animais de produção. E não era o desejo inicial se fazer um clone de gatos. O projeto inicial era fazer um clone de cão. Só que por várias tentativas não estava dando certo, tentou-se ajustar o protocolo fazendo com gato primeiro. E foram utilizadas células somáticas da região da cavidade oral. Tá? E se conseguiu, então, em dezembro de 2001, o nascimento da ACC, tá? Que não é exatamente a cópia fiel em pelagem da sua mãe, que foi batizada de Rainbow. Ela não é igual a Rainbow, porque a determinação de pelagem ela não acontece só por uma característica genética no gato. E a ACC viveu 20 anos. Quase 20 anos, 19 anos, porque a CC morreu em 2020. Eu tirei apenas um fragmento que fala um pouquinho da história, né, da criação da CC, para mostrar que não foi tão simples assim. Foi uma experiência supervisionada, né, pelo professor da faculdade da Universidade do Texas, que não queria clonar um felino, mas queria clonar um cão, né? Mas não foi dando certo até que ele resolveu fazer em gatos, né, um laboratório que já tinha bastante experiência com animais de produção. E o ACC foi o primeiro animal doméstico que conseguiu ser clonado.
Então, foi uma publicação que surgiu aí em 2001, já na Nature. Outra coisa muito importante que surgiu para os gatos também, que aí surgiu a partir do desenvolvimento também para as cadelas, com as terapias hormonais, que fossem de uso para tratamento de hemometras e piometras, né, e interrupção de gestação. Eu tenho uma sequência aqui que traz uma piometra e uma gata sem raça definida, tá? Mas essa gatinha era uma gatinha do gatinho experimental da Universidade Federal do Ceará. Ela era uma gatinha pequena, que ela tinha 3 quilos. Uma piometra de cerviz aberta inicialmente, ó, com secreção aqui na região vulvar, um abaulamento do abdômen, que na ultrassonografia era visível, que era uterino e com conteúdo purulento, e ela foi para a cirurgia. Ela foi para a cirurgia, ela era um animal experimental, mas era um animal sem raça definida, em um estágio que bem avançado. E em uma época, 2004, onde a gente não tinha ainda a possibilidade de uso da droga, né, comercialmente chamada de Alizin, que durante ainda muito tempo é a única disponível que a gente tem para esse tratamento, tanto para o tratamento de hemometra e piometra, como de interrupção de gestação, de uma forma mais segura, sem tantos efeitos colaterais para a interrupção de gestação do que a prostaglandina F2-alfa. E nessa gatinha, ó, esse é o útero dela, e a gente tinha quase 1 quilo de conteúdo purulento. Em uma gatinha de 3 quilos justo, ela tinha 2,970, ela não chegava nem a 3 quilos. Marili, nunca esqueci dessa gatinha. Quando isso acontece numa gata sem raça definida, onde o estado de saúde do animal é possível de se ir para uma cirurgia, mesmo que uma cirurgia de risco, porque num estágio desse piometra não deixa de ser uma cirurgia de risco, tudo bem. Mas quando a gente está falando de uma gata de raça pura, isso aqui, por exemplo, é uma ragdoll, é uma raça pura, um animal muito dócil, né? Tanto que o nome ragdoll é boneca de trapo, que é um animal muito dócil, muito afável, muito carinhoso. Então, e tanto para um caso de hemometra piometra, quanto para uma interrupção de gestação, vamos que essa gata tenha sido coberta por um macho SRD, é uma criação comercial, não se deseja. Então, já existe há um bom tempo como a gente fazer a interrupção de uma forma segura, tá? Essas fotos não são dessa gata, essa gata é apenas imagem de internet, e essa gatinha que está aqui, e esse fetinho aqui é de um experimento realizado na universidade, certo? Não voltando, mas continuando, porque para dizer que esses protocolos ainda continuam em desenvolvimento, desse período também a inseminação artificial, da década de 70, com a lacuna que a gente teve aí entre mais ou menos o final do meio de 80 até 90, a partir dos anos 2000 até os dias atuais. E as tecnologias mais recentes é a de criopreservação ovariana e testicular, né? São as mais recentes e as mais promissoras. Porque a gente tem aí possibilidade da gente criopreservar o material por um longo período. Claro que o sêmen a gente também consegue preservar por um longo período, mas a gente tem células aí anteriores à produção da célula espermática. Né? Então, é uma preservação ainda mais na base, né? Para que tudo seja feito in vitro até se chegar à produção do espermatozoide para, então, o processo de fertilização. Sobre criopreservação testicular, teremos a palestra da professora Lúcia Daniel, né, que vai abordar especificamente isso, então todos esses detalhes vocês poderão ver na palestra dela. Eu também vou estar aqui aguardando. Trabalhei um período com criopreservação testicular, auxiliando um dos orientandos da professora Lúcia, que foi o David, que fez um trabalho muito bonito, muito interessante, e eu acredito que a doutora Lúcia vai mostrar algumas coisas relativas a esse trabalho e dos frutos que esse trabalho gerou. Mas, infelizmente, para os animais sem raça definida, ainda há muito o que fazer.
como forma de prevenção para que esse estigma dos telhados acabem, é a esterilização, né, dos animais em que realmente não se deseja procriar, é a posse responsável, né? Se você não deseja procriar e você não vai ser responsável pelas ninhadas que vão surgir dali, e a responsabilidade é inteiro, porque a responsabilidade sobre o animal é para a vida inteira, né? Tem que se fazer muita coisa ainda, e também do ponto de vista de protocolos para esses procedimentos, né? Castração química, castração minimamente invasiva, existem muitas técnicas que já foram desenvolvidas ao longo do tempo e que precisam ser aprimoradas para manter cada vez mais isso acontecendo de forma rotativa, porque se isso não acontecer de forma constante, não há fim. Então, para quem quiser, como a palestra também vai ficar gravada, pode fazer um print aí, ou então pegar depois na palestra gravada, são os meus contatos, para quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, tiver alguma pergunta, mas caso não consiga fazer aqui, os meus contatos profissionais pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, pelo direct, pela página do meu atendimento no Facebook, ou pelo bom e velho e-mail, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vou encerrando por aqui, e como avisado pela organização, as perguntas é ao final, não é isso, Ana Beatriz? É ao final da terceira palestra, não é isso? Isso mesmo. Ao final da terceira palestra, a gente passa a rodada de perguntas. Obrigada. Eu que agradeço pela palestra, foi ótimo. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Ok, muito obrigada.